Olá! Estamos aqui em mais um vídeo sobre construção de barcos. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o resultado da colagem do epóxi sobre madeira e sobre fibra de vidro. O epóxi, como você já deve saber, é uma resina de dois componentes onde você mistura a resina com um endurecedor na proporção que o fabricante determina. É igual a massa epóxi, é igual aquele araldite, por exemplo. E o que temos aqui é como se fosse uma grande quantidade de araldite. Compramos em outras marcas e até a própria araldite também fornece em galões grandes e tal. Então esse aqui é um caiaque de madeira que eu fiz e ele está revestido de epóxi. Parece um verniz, só que é muito mais espesso. E o epóxi ele é estrutural. Ele forma uma capa rígida. E se eu fizer uma massa, ele forma uma massa rígida. Por exemplo, aquela massa epóxi é isso, são duas massas que a gente mistura e formam um tijolo rígido. Dá até para fazer escultura. Isso aqui, de certa forma, é uma escultura de epóxi. Então vamos ver aqui, esse caiaque eu fiz para aprender a construir barcos. E aqui eu aprendi a fazer tudo corretamente e tudo errado também. Vamos ver o que aconteceu. Por exemplo, veja que interessante, essas duas chapas foram coladas e note que havia uma distância aqui, eu não consegui juntá-las por uma falha aí de montagem ou não foi bem costurado o casco e ficou um espaço enorme, cabia um dedo aqui. O que eu fiz? Eu cobri com uma fita de fibra de vidro, não sei se no reflexo dá para notar, tem uma fibra de vidro aqui e passei o epóxi e agora isso forma uma camada totalmente rígida e super dura e muito resistente. Depois pintando, o caiaque fica bonito novamente. Houveram alguns problemas aqui, como vocês podem ver, diferentes cores de massas foram aplicadas. Aqui é uma massa de epóxi com serragem, uma serragem de madeira escura, e aqui é uma massa que foi feita com um pó chamado esfera oca de vidro e deixou uma massa branca. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se vocês forem fazer um barco de madeira, o acabamento tem que ficar impecável. Vamos mostrar outros problemas aqui e outras coisas interessantes. Veja aqui o filete. Este é o filetamento que é feito unindo as chapas e ele forma uma junção estrutural. A gente passa uma colher aqui ou uma espátula redonda e forma uma espessura bem significativa. Se eu cortasse esse caiaque ia ter aí quase 1 centímetro. Então tem uma função estrutural. Aqui mais uma vez a coisa ficou um pouco mal feita. Eu fiz uma camada inicial com massa de epóxi com serragem escura, e aqui tem vestígios da serragem escura. Isso nunca pode ficar assim na montagem do barco, porque isso aqui, para eu tirar isso depois, vou sofrer muito com a lixa, vira uma rocha isso. É muito difícil depois corrigir essas imperfeições. Aqui eu misturei serragem com, novamente, o pó branco de esfera oca de vidro. Todas essas massas esbranquiçadas é o pó branco com esfera oca de vidro. Teria sido mais bonito fazer tudo com a massa de madeira, né? Pó de madeira com epóxi, ficaria uma linha mais escura como essa. Ficaria mais bonito. Aqui eu misturei tudo. Eu fiz uma camada inicial mais tosca de massa de serragem e por cima eu coloquei a massa de esfera oca, então ficou meio mesclado isso. Enfim, estamos aprendendo aqui a fazer o caiaque. Observe aqui mais uma vez a junção aqui dessa quina. Eu reforcei com a massa de epóxi com pó de madeira. Aqui mais uma vez sujidades, né? A dificuldade que eu tive é porque esse epóxi colava muito depressa. Eu só tinha 15 minutos para preparar tudo e limpar. Depois de 15 minutos ele começava a endurecer.
Nessa hora, ou você compra um epóxi mais lento, ou você tem que ter um assistente para ir te ajudando, conforme você vai colando, ele vai limpando o processo. Se olhar aqui, tem um filete estrutural aqui, tá até ó, bem feito, mas tem manchas aqui novamente da serragem de madeira. Isso é inaceitável. Aqui, o que aconteceu? O que houve aqui? Essa mancha esbranquiçada. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que eu fiz uma coisa que não se deve fazer. Chegou um certo momento, eu estava fazendo esse caiaque dentro de um quartinho e eu resolvi, já estava cansado do quartinho, resolvi fazer ao ar livre, como nós estamos agora. E eu comecei a dar a camada de epóxi nele, porque o barco tem que ter várias camadas de epóxi para formar uma capa. E eu estava dando uma camada de epóxi e começou a garoar. E aqui eu tinha acabado de fazer essa fita aqui. E aqui o epóxi estava molhado. As gotas d'água no epóxi fresco provocam esbranquiçamento. Não tem como resolver isso. A única forma de resolver isso é pegando uma lixadeira violenta e ou eu lixando com a minha mão violenta e até tirar tudo, quase que chegar no epóxi anterior e refazer o serviço. Então esse barco, para eu deixar ele bonito na madeira, eu vou ter muito trabalho. Eu vou ter que lixar isso aqui até sumir isso, tem que sumir com isso, tem que sumir com um monte de coisa. É até uma pena. Mas isso aqui, por exemplo, eu já vou ter. Isso aqui tá muito estranho, essa fenda aqui. Essa fenda aqui tá muito estranha e eu vou ter que pintar pelo menos uma faixa aqui para disfarçar um pouco. Vamos ver outra coisa. Aqui, o fundo eu reforcei com bastante fibra de vidro. E o fundo está esbranquiçado. Por quê? O que é esbranquiçado? Eu já falei. Esbranquiçado é a esfera oca de vidro. Eu vou mostrar para vocês o que é a esfera oca de vidro. Esse aqui é o pó esfera oca de vidro. É um pó muito fino. Ele adquiriu um pouco de umidade e ele ficou mais flocado. Em geral, quando vem, ele é muito seco e até levanta um pó quando manipulado. Veja, levanta um bom pó e é altamente tóxico, eu suponho. Respirar pó de vidro não é para qualquer um. Nós utilizamos uma máscara de segurança que não é esta. Essa máscara é fraca, tem que ser algo assim. Máscara de filtros. E é isso. A finalidade do pó esfera oca de vidro é tornar mais espessa e facilita a lixagem do epóxi. Digamos que você tem um casco que você revestiu de epóxi, você vai lixar bem para pintar. Como o epóxi é muito duro, a esfera oca facilita um pouco a lixa, porque a esfera é oca, então não é tão dura e tão maciça como a fibra de vidro. A esfera oca de vidro é muito leve, é como se fosse uma farinha, só que cada grão da farinha oco. Então é muito leve e facilita lixar, mas ela não forma uma pasta tão boa como a pasta de aerosil, que é um outro pó, ou a pasta de serragem também forma uma pasta melhor. Pasta de serragem e pasta de aerosil formam uma estrutura melhor do que a pasta disso aqui. Isso aqui é muito leve demais. Tome cuidado com isso. A esfera oca de vidro é um pó branco, muito sinistro. É um pó muito leve. Ele é tão leve que é difícil de pegar na colher. A gente pega na colher, parece que está pegando uma fumaça, ele sai assim.
e tem que usar uma máscara muito boa para usar ele. O que eu fiz aqui? Eu queria fazer um fundo bem grosso, que é para arrastar isso aqui em qualquer lugar. Então, além das mantas de fibra de vidro, eu peguei epóxi e engrossei ele com a esfera oca para fazer um epóxi mais grosso, e eu fiz isso. A verdade é que esse caiaque ficou muito pesado, ele não precisava disso tudo. Eu usei uma manta de vidro, manta não, tecido. Tem uma diferença entre manta e tecido, né? O tecido é assim, parece um tecido mesmo, é uma trama, o tecido é trama, e a manta é a palha da fibra de vidro toda aleatória. Isso aqui é um tecido, além de ter aplicado um tecido muito grosso, de 100 gramas, eu ainda meti uma camada grossa da esfera oca. Então, num caiaque não é necessário 100 gramas. A menos que eu queira uma resistência adicional por alguma razão e tal. Enfim, aqui não tem muito erro, porque aqui eu posso pintar, pode ser o fundo do barco, eu pinto com uma cor, mas se eu quiser deixar aparente, né? Se desse para a câmera pegar os reflexos aqui das gotas dos escorridos do epóxi, está pegando? Veja aqui os escorridos do epóxi. Um pouco mal feito, né? Escorreu e tal. O ideal é que um barco de madeira se transforme num piano depois. Tem que ser um piano de bonito e bem acabado. Ou um violino, né? O piano é mais a escala do barco. Veja outra coisa interessante aqui. Eu criei aqui, eu botei uma peça aqui para servir de amarração, que não tinha ponto de amarração. Porque eu fiz um carrinho. Então eu criei aqui uma espécie de uma peça para amarrar o carrinho. E como é uma peça de madeira maciça e uma madeira boa, eu nem revesti, ficou na madeira. Mas veja que interessante, eu colei com epóxi. Ela não está revestida, está na madeira natural, mas está colado com epóxi. É uma resistência absoluta, isso aqui não vai sair nunca mais, está soldado completamente. Então é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo aqui para vocês. Só mostrando aqui um detalhe aqui desse final, que é um final bonito, né? Junta 5 chapas, as laterais, essas aqui e essas. Esse é o sistema costure e cole. Você corta as chapas no formato que o projetista define. E quando você junta elas costurando, aqui você vê uns furos que eu fiz aqui. Esses furos eu passei uma fita Hellerman, ou um arame, ou um barbante para ir travando. E aí a hora que você aperta, o barco vai entrando na forma. Então é o sistema costura e cole, é tudo revestido aqui com fitas de fibra de vidro. E é isso, vejam aqui o acabamento como está ruim, na verdade, não é? É bom a gente saber disso na hora que for construir um barco para evitar esse tipo de problema. Muito obrigado, gente. Então até o próximo vídeo sobre construção de barcos. Obrigado.